Bom dia, Marcos. Obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes da Rural FM. Bem, a ideia, eu fazia parte de um programa de pós-graduação em administração na área pública, e como a habilidade com número já me é natural, porque eu também sou engenheiro elétrico, então eu resolvi trabalhar dados quantitativos referente à lei de responsabilidade fiscal. Bem, eu escolhi a lei de responsabilidade fiscal, o tema da lei de responsabilidade fiscal, em consequência da importância que essa lei trouxe para o equilíbrio fiscal dos entes públicos brasileiros. Então, nós tínhamos o período anterior à lei de responsabilidade fiscal, onde o que prevalecia eram débitos sucessivos de gestores para outro. Então, a lei de responsabilidade ela veio para isso, estabelecer metas fiscais. O parâmetro, a emenda da lei de responsabilidade fiscal estabelece normas de gestão pública voltada para uma gestão fiscal. Então, ela vem tentar equilibrar despesas e receitas dos entes públicos do Brasil. Eu vejo aqui no seu trabalho que você pesquisou a lei, pesquisou CAICó em dois momentos. Antes da vigência da lei de responsabilidade fiscal, que hoje digamos assim, é o que tira o sono de muitos prefeitos aqui do nosso Brasil, e depois da lei. Qual a contribuição que essa lei trouxe para os municípios brasileiros? Bem, a gente fazendo uma análise das gestões anteriores, como era caracterizada por déficit, então a lei de responsabilidade fiscal, quando ela foi editada e quando foi promulgada pelo presidente em 2000, que era então presidente Fernando Henrique, ela veio para exatamente estabelecer um equilíbrio fiscal. O governo não pode gastar mais do que arrecada, inclusive estabelecendo metas para dívidas públicas, metas para gasto com despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida e outras despesas também que as prefeituras não fazem. Então ela traz uma contribuição. Agora ela não está contribuindo mais porque o que está faltando é assistência técnica aos prefeitos que não conhecem, aos gestores públicos que não conhecem a lei. Aqui em Caicó, o município teve dificuldade de se adequar a essa lei? De se adaptar? Todo município tem, inclusive Caicó. Todos os municípios têm, porque não é uma lei de uma interpretação simples, né? E quando você não oferece condições técnicas para que o gestor público tenha conhecimento do que consta na lei, de como os procedimentos públicos deve caminhar de acordo com a lei, você termina desobedecendo, eu diria, a lei, e termina caindo, né? Aí termina a questão que era fiscal termina se transformando em questão política, muitas vezes, que é o que a gente se vê acontecendo. O que de mais curioso lhe chamou a atenção na pesquisa aqui em Caicó? Aqui o que me chamou a atenção foi a adequação da gestão que eu analisei, que foi de 2001 a 2004, ao limite de gasto da receita corrente líquida com o pessoal. Nós observávamos antes, nos períodos anteriores que nós estudamos a lei de responsabilidade das finanças aqui, nós pegaríamos em torno de 68, 72, tem anos de 72% da receita corrente líquida só para pagar pessoal. Então, consequentemente, quando a lei estabeleceu esse limite de 60%, a Prefeitura de Caicó, ela, em nenhum dos 4 anos subsequentes à promulgação da lei, ela ultrapassou esse limite. Ela não chegou sequer no limite prudencial, que seria em torno de 57%. E antes disso, ultrapassava 70%? Teve ano de 72% da receita corrente líquida sendo gasto com folha de pagamento. E nos últimos anos houve um relaxo? Relaxaram com relação a isso? Não, porque o Tribunal de Contas está acompanhando. Se você tem um gasto maior e outra coisa, quando você ultrapassa esse limite prudencial, você deixa de receber transferências governamentais, transferências do governo federal. Então os prefeitos têm feito, em relação à despesa de pessoal, os prefeitos têm feito esforços talvez até acima do limite para manter esse limite de 60%. Agora tem que fazer outro esforço, não é só de redução de despesa, de aumento de receita, né? O que nós vemos é que principalmente os municípios brasileiros, eles não têm a cultura de cobrar principalmente o IPTU, que é o principal tributo do município, né? Então tem aquela cultura, o ônus de você cobrar imposto é muito alto no município. Então as pessoas preferem não cobrar ou até mesmo não valorizar. Quando cobra, não cobra pelo valor real do bem. Você declara um bem para a prefeitura de um valor e quando você vai vender de outro.
Então, quer dizer, você paga imposto sobre um bem menor, mas você quer vender por um valor maior. E quando o município reajusta ou até mesmo faz a correção, as pessoas reclamam, né? Reclamam, e é uma obrigação. É uma obrigação. A lei de responsabilidade fiscal, ela exige que os municípios não abram mão das suas receitas. O município não pode abrir mão da sua receita. De jeito nenhum. E ele não pode dar isenção, a não ser que seja de caráter universal. Um setor não pode pegar privilégio fiscal. Todos esses incentivos fiscais que foram dados recentemente, em termos de Brasil, esses incentivos fiscais, se você levasse a discussão ao pé da letra da lei de responsabilidade fiscal, você não poderia dar, porque ele não era de caráter geral. Você teve isenções na área de eletrodoméstico branco, isenções na área de automóvel, mas não era de caráter geral. Então você não pode dar esse tipo de isenção. Qual a principal receita hoje do município de Caicó? A principal receita do município de Caicó, das grandes maioria dos municípios brasileiros, é o fundo de participação do município. Essa receita, ela representa algo em torno de 80%, 80% a 90% da grande maioria dos municípios, podendo chegar até 100%, porque tem município que não tem receita própria. Às vezes eu fico olhando o site da Secretaria do Tesouro Nacional para ver, tem município que não arrecada um centavo tributos de competência dele. Só esperando pelo FPM. Só esperando o FPM. E aí é um risco, né? Grande. Principalmente nessa época de crise, porque o FPM é vinculado à arrecadação da União, ao imposto de renda e ao IPI. Então é parte disso, é um percentual dessa receita, e como está tendo uma contração na produção nacional, consequentemente está havendo uma redução na arrecadação do IPI, principalmente, né? E no imposto de renda também, porque o Brasil, a renda per capita reduziu esse ano. Então, havendo redução nessas duas rendas, vai haver redução, consequentemente, da arrecadação da União e redução do repasse para os municípios e para os estados também, né? Por ter estudado o município de Caicó durante anos, você vê alguma perspectiva de melhoria na arrecadação aqui do nosso município? Se você pudesse dar um conselho ao prefeito Roberto Germano, que aqui está no poder hoje, melhoraria essa arrecadação, por exemplo, em que segmento? Olha, teria que se fazer um trabalho de avaliação, primeiramente, um trabalho de avaliação de imóveis, né? E cobrar o IPTU sobre o valor que o imóvel realmente é, né? Outra coisa, existe um tipo de tributo no Código Tributário chamado contribuição de melhoria. Essa contribuição de melhoria, ela não é um tributo perpétuo. Ela fica limitado ao valor de uma melhoria que por acaso a prefeitura faça em uma rua e beneficie o seu imóvel que você tem ali. Você tem uma casa, exemplo simples. Você tem uma casa, mora a rua não é calçada, o prefeito chega, calça aquela rua. Ele pode instituir contribuição de melhoria e o valor daquela despesa ele cobrar dos moradores daquela rua. É um tributo legal que existe no Código Tributário Brasileiro, né? Então, você tem que ter, para você ter uma boa arrecadação, você tem que conhecer quais são os tributos de sua competência, né? Quais são os tributos de competência do município, além do IPTU. Então, né? Tem muito tributo que o município poderia cobrar que às vezes nem sabe que deve. Que nem sabe que poderia fazer isso. Então, falta muita informação, então. Eu diria pessoas qualificadas. Eu diria que falta pessoas qualificadas no local certo, né? Para que possa fazer com que os ordenamentos jurídicos que estabelecem normas de procedimentos funcionem, porque sem esse conhecimento não funciona. Você acha que, por exemplo, se a prefeitura ela de repente adotasse uma estratégia de anunciar para a população que determinada obra foi feita com um tributo que ele pagou, as pessoas sentiriam mais prazer em pagar o tributo? Eu creio que sim. Se você avistar o resultado e você mesmo for o gestor desse gasto, se eu instituir uma contribuição de melhoria e atribuir... Nós tivemos um exemplo aqui da entrevista do Dr. Salomão, que ele tirou do bolso dele para pagar, para trabalhar, né? Então, isso ele tirou de forma voluntária, mas você pode tirar de forma compulsória através da instituição da contribuição de melhoria, né? E aí se a obra que você vai construir, se você vai calçar uma rua e vai ser R$100 mil, a contribuição dos moradores fica restrita a aqueles R$100 mil. Então você cobra aquilo dele e manda fazer o serviço. E deixa ele gerindo também, porque creio que seja mais eficiente. Alguma pergunta, Geraldo? Pode ficar à vontade. Bom dia, deixa eu só te perguntar aqui uma situação. A publicidade, por exemplo, dessas informações da própria lei de responsabilidade fiscal, dos gastos com a máquina pública é importante, é fundamental na sua opinião?
extremamente importante. Eu acho que só quem tem condições hoje, se nós pegarmos o Brasil historicamente e vermos o que está acontecendo hoje, só quem tem condições de barrar tudo isso que está aí a população. E a publicidade... De que maneira? Através do acesso a essas informações e de exigir que se faça o que deve ser feito, se barre e que não deixe fazer o que não deve ser feito. A publicidade dos atos públicos ela é tão importante que ela é um princípio constitucional. São 5 princípios constantes na Constituição de 88: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é importantíssimo também. Como é que a população então poderia contribuir nessa ideia que o senhor fala de por exemplo, barrar uma situação que um gestor vai fazer o que quer fazer e é errado? Olha, se a gente pegar o site da transparência, nós veremos que todos os gastos de todos os municípios estão disponíveis para você analisar, para você pesquisar. Então você pode chegar e encontrar uma obra que de repente foi feita, superfaturada, e você... Não, vamos fazer essa conta direito, porque essa obra não custaria isso. Como a gente vê de obra superfaturada, né? Que, aliás, é normal, né? É normal. Outra coisa, a própria lei de responsabilidade... Normal que eu diga assim, a gente se deparar com esse tipo de coisa, né? Não é que o superfaturamento seja normal, ao contrário. É o contrário, exato. Então, a própria lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece que os órgãos públicos, eles têm que criar esse comitê de canais de participação. Não é só na fiscalização de depois da obra, você tem que participar na elaboração dos planos, que são 3 instrumentos de gestão de administração pública hoje, que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de orçamento, e você tem que ter a participação da população nesses três instrumentos de gestão pública. Sem a participação da população nesses 3 instrumentos, na elaboração dele, não é só eu fiz e você vai fiscalizar, eu quero participar, eu quero dizer onde é que eu quero gastar. Você, quando recebe o seu salário, você define onde você vai gastar. Quando o prefeito recebe o dinheiro da prefeitura, não é mais é dinheiro que nós estamos repassando para o ente público e nós queremos saber onde é que ele vai gastar. Justamente por essa falta de informação, não pela falta de informação, mas por essa ausência de entender que tem esse poder, é que a situação fica mais difícil. Você acredita que as pessoas realmente não sabem que tem esse poder? Não sabem, as pessoas não sabem. A nossa Constituição, ela diz que todo poder emana do povo. Então, se a gente lê só o preâmbulo da Constituição, a gente sabia que o poder é nosso. O poder não perde. O representante do povo está ali temporariamente, né? Com 4 anos ou até menos. Nós estamos vivendo uma situação aí que talvez a presidenta Dilma não chegue a concluir o seu segundo mandato, né? Embora eu veja que isso é mais uma questão política do que uma questão técnica, a questão das pedaladas fiscais. Essa questão da lei de responsabilidade fiscal realmente é um fato comentado pelo menos aqui no Seridó, pela maioria dos prefeitos. O senhor acredita que na situação que está o país, logicamente os estados, os municípios, um município aqui do Seridó, por exemplo, sair dessa área de risco da lei de responsabilidade fiscal vai demorar? É difícil? Olha, com a crise fica mais complicado porque reduz a receita do município, porque reduz as transferências da União. E como os municípios brasileiros ficaram viciados em só trabalhar com recursos da União, não instituir suas receitas próprias, então ficam dependentes desse repasse. E quando você reduzindo, você vai reduzir, por exemplo, se eu reduzo a minha receita corrente líquida, eu tenho que reduzir a minha folha de pagamento. Agora também a gente tem que ver que tem muitos prefeitos, inclusive eu já vi, que argumenta que não pode dar um aumento, por exemplo, para servidor público por causa da lei de responsabilidade fiscal. Só que é inverdade. Mas o limite prudencial não atrapalha em nada, então? Não, o limite prudencial ele atrapalha porque se você atingir o limite prudencial, você deixa de receber transferências da União. Mas eu estou dizendo, às vezes a lei de responsabilidade fiscal ele estabelece um limite de 60% da receita corrente líquida para gasto com pessoal. Eu estou dizendo que tem prefeituras, por exemplo, que tem em torno de 42 e diz que está no limite prudencial para não dar reajuste ao servidor público. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, nosso amigo João Medeiros. Eu gostaria de saber do professor se essa ideia do pacto federativo não é nocivo, pois o dinheiro ficando na União tem transparência, já nos municípios não. Olha,
Eu creio que no município, se a população resolvesse participar, a transparência ainda era maior do que na União. Eu acho que é o contrário. É mais fácil de fiscalizar? É mais fácil, estar mais perto. Você vê o que está ocorrendo. A gente não sabe, por exemplo, a gente não foi nas obras de transposições do Rio São Francisco para ver se o gasto realmente, se o tamanho da obra justifica o gasto. Mas você pode ver uma rua que está sendo calçada e tem uma placa que tá, porque é a obrigação do ente público colocar uma placa com o valor da obra. Então você tem uma noção, pô, essa rua eu podia calçar, por exemplo, com 10 mil, por que essa placa está aqui em 100? Vamos ver o que é que está ocorrendo. É muito mais fácil você fiscalizar localmente do que você fiscalizar nacionalmente. Só para finalizar, recentemente o prefeito Roberto Germano fez algumas demissões de cargos comissionados, tentando diminuir esse limite prudencial. Demitir o pessoal é a saída? Inclusive recomendada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei diz que quando você não tiver condições, você pode demitir. Agora, claro, você vai pegar cargo comissionado, porque tem a questão da estabilidade do servidor público, né? É uma moeda de dois lados. Por hierarquia, então, seria cargos comissionados e contratos. Cargos comissionados, a parte de terceirização, também você pode... Porque eu acho que você tem que fazer estudos para saber quantas pessoas são necessárias para o município de Caicó funcionar. Tem muito mais do que deveria ser? Certamente. Não é só Caicó, não é só Caicó, não é só Caicó, porque tradicionalmente, como esses municípios não tinham não absorvia a mão de obra que era gerada nesses municípios, então a prefeitura sempre absorvia. Até na Constituição de 88 não havia concurso. Então, todo mundo, eu lembro, no meu interior, todo mundo era funcionário da prefeitura, inclusive minha mãe. Então eu recebia meu salário mínimo, porque não havia também limite máximo, né? E assim, e todo o dinheiro era para gasto pessoal. Se não houver uma mudança na postura, de acordo com a sua pesquisa, o seu mestrado, qual o futuro de Caicó com relação às finanças públicas? Olha, se não houver, as finanças públicas de qualquer município, não é só Caicó, se não houver um controle de gasto, certamente vai chegar em um momento em que o município não vai ter condições de funcionar por falta de dinheiro. Ou você implementa uma gestão eficiente, baseada no fazer mais com menos, ou, contrariamente disso, você fecha, joga a chave dentro do mar e pode ir embora, porque não tem como funcionar. A gente está falando aqui de municípios, mas essa realidade ela se emprega também ao Estado. Por exemplo, o governador Robson tem falado da mesma situação, que o Estado está na crise, que a lei também de responsabilidade fiscal, do limite tá muito próximo. Também a mesma situação? É a mesma situação. A crise, porque o Estado também recebe, tem o fundo de participação dos municípios, que são as principais receitas dos municípios, e tem o fundo de participação do Estado, que paga também a principal receita do Estado. Então, quer dizer, mesmo tendo seus tributos CMS, mas é uma parte significativa da receita do Estado. Então, quando cai a arrecadação da União, cai a arrecadação desses repasses tranquilamente, que é vinculado. Ok, professor, parabéns pelo trabalho. Inclusive, quem quiser ter acesso, é um trabalho público, né? É público, está publicado. Como é que faz para ter acesso? Está publicado na revista Interface, que é uma revista do CCSA, mas você pode ter acesso, é um trabalho que a gente faz a tese e depois a gente faz um artigo para publicar, né? Na Interface está os artigos, mas na internet você encontra a tese facinho, as finanças públicas sob a perspectiva da Lei de Responsabilidade Fiscal, o caso do município de Caicó. Comecei que você não para, qual o próximo trabalho que já está em andamento? Eu estou terminando uma tese de doutorado agora sobre mudanças climáticas. Isso aí também é interessante. Muito interessante. Quando é que você termina, você pode voltar aqui para falar sobre isso? Na realidade, eu já terminei, estou esperando só um aceite de um artigo para a gente defender a tese, que a gente só defende quando tiver um aceite no artigo. Eu já estou, inclusive, voltando para a sala de aula agora nesse primeiro semestre do ano que vem. Então, quando